Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa, número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 120 anos do Rotary Internacional. Esta sessão foi requerida por mim, deputada Flávia Moraes, de Goiás, e pela deputada Gisela Simona. Convido para compor a mesa senhor Paulo Fonseca, governador do Rotary, coordenador da Fundação Rotária da região 31 do Brasil. Senhor José Marques Zago, vice-governador do Rotary. Senhor Luiz Carlos Cuca Nogueira, presidente do Rotary Clube de Cuiabá. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas presentes, registrar aqui a presença de Vertinho de Oliveira, governador do Rotary 2018-2019, presidente do PDT de Formosa e também do Rotary Clube de Formosa. Raimundo Fonseca Pinheiro, governador 2013-2014, município de São Luís de Montes Belos. Dina Machado, governadora 2025-2026, que vai assumir agora também São Luís de Montes Belos. Governador André Moura, 2026-2027, de Brasília. José Marques Zago, governador 1999-2000, Brasília, atualmente vice-governador. Adriano Souto, governador 2009-2010, Brasília. Vera Ávila, governadora 2020-2021, Brasília. Luiz Gustavo Custer, governador 2006-2007, Brasília. Washington Cardoso Alckmin, governador 2022-2023, Brasília. Sandra Gonçalves Dias, governadora 2021-2022, Trindade, está chegando daqui a pouco. Oswaldo Dias Carvalho, governador 2004-2005, Goiânia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje essa sessão solene faz uma homenagem muito justa, muito merecida a essa organização de homens e mulheres de bem que tem prestado um relevante serviço à nossa sociedade no mundo inteiro, em especial aqui no Brasil. Queria convidar a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, esforte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
mais esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulgura o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido a todos e a todas para assistirmos nesse momento um vídeo institucional. Há muitas possibilidades ao nosso redor. Vemos oportunidades em todos os lugares. Enxergamos potencial em locais inusitados. E quando compartilhamos nossos conhecimentos, visão e conexões com outras pessoas, transformamos grandes ideias em ações, em comunidades do mundo inteiro. Quando pessoas se juntam, quando mudanças reais acontecem. Como converter um ônibus velho para alimentar crianças carentes. Ou fornecer equipamentos vitais para os que mais precisam. Seja combatendo doenças ou reconstruindo escolas. Juntos, podemos mais. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós em rotary.org. Convido o deputado Luiz Carlos Rauli para fazer uso da palavra. Enquanto o deputado Rauli se aproxima, passo a palavra ao senhor Paulo Fonseca, governador do Rotary e coordenador da Fundação Rotária da região 31 do Brasil. Bom dia a todos. Excelentíssima deputada e rotariana Flávia Moraes, excelentíssima deputada e rotariana Gisele Simone, na pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares presentes, governador José Marques Zago, na pessoa de quem cumprimento todos os rotarianos presentes. Inicialmente agradeço por essa sessão solene em homenagem aos 120 anos do Rotary Club no mundo e 102 anos
no Brasil. Excelentíssimas deputadas, companheiros rotarianos, esse evento ganha relevância porque vivemos em um mundo de grandes e constantes transformações, sobretudo científicas e tecnológicas, que lamentavelmente têm dividido o mundo, a humanidade, em raças, gêneros, religiões, posições políticas, e essa polarização dificulta o entendimento. Mas o Rotary, uma organização laica, política e sem fins lucrativos, continua no seu propósito de unir líderes voluntários para que entrem em ação para buscar soluções para problemas, até mesmo basilares, nas suas comunidades, por meio da prestação de serviços humanitários, ajudando na construção de sociedades mais justas e igualitárias. Numa visão histórica, holística e, por que não dizer, sociológica, apesar das transformações vivenciadas pela humanidade há 120 anos, o ser rotário, os rotarianos, seguem fielmente os princípios e valores pétreos do Rotary, focados que são no ideal de servir, na liderança, integridade e diversidade dos seus membros, no companheirismo como forma de proporcionar novas oportunidades de servir e na prestação de serviços humanitários. O Rotary segue agregando e congregando homens e mulheres líderes que promovem elevados padrões de éticas em suas vidas pessoal e profissional e cria uma atmosfera propícia para fazer o bem, realizando projetos. Isso torna cada um de seus membros, isso torna cada um de nós um construtor social, um agente de transformações, um emissário da paz, que por suas ações, projetos e trabalho voluntário, ajuda a transformar e, não raro, salvar vidas. Nós procuramos ser a mudança que queremos ver. Prezada deputada Flávia Moraes, ao fazer o bem nas nossas comunidades e no mundo, nós nos tornamos e somos reconhecidos como líderes globais em serviços humanitários, o que firma em cada um de nós a convicção de que devemos seguir fomentando o espírito e a filosofia da nossa organização, dando vida ao ideal de servir. Afinal, o Rotary somos nós. Somos nós que damos vida ao espírito rotário. São os atos e ações que praticamos fazendo o bem na vida de pessoas que muitas vezes nem mesmo iremos conhecer. Talvez sejamos visionários, mas juntos nós criamos pontes e vemos um mundo onde as pessoas se unem e entrem em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, na sua comunidade e no mundo. Finalizando, reitero nosso agradecimento a esta Casa Legislativa por essa homenagem que nos orgulha, mas que, em contrapartida, aumenta a nossa responsabilidade de seguir fazendo mais e melhor pelas comunidades que representamos, promovendo a boa vontade, a paz, a compreensão por meio do servir. Que nós possamos seguir dando vida ao Rotary, dando vida ao ideal de servir, e que Deus nos abençoe. Obrigada, senhor Paulo Nogueira. Gostaria agora de mais uma vez chamar o nosso deputado Luiz Carlos Rauli para se manifestar nessa sessão solene. Senhora presidente dessa sessão de homenagem aos 120 anos do Rotary Internacional, deputada Flávia Moraes, parabéns por essa iniciativa. Deputada Gisele Simona, também requerente. Senhor Paulo Fonseca, governador do Rotary Região 31. Senhor Luiz Carlos Cuca Nogueira, presidente do Rotary Clube de Cuiabá. Caríssimos companheiros rotarianos, rotarianas, do Interact e do Rotaract, senhoras e senhores. Com muito orgulho e satisfação, tive a honra de criar
um clube de Rotaract na década de 70, há 50 anos. Éramos jovens, sonhávamos com um Brasil melhor e encontramos no Rotaract, através do Rotary Club de Cambé, um ideal de servir à comunidade, né? Antes de pensar em si e pelos ideais da prova quádrupla. O Rotaract que criei e presidi tinha 96 jovens associados. Então foi ali que comecei, né, como rotariano, e inspirado nos rotarianos da minha cidade, onde aprendi a observá-los, que eles faziam as refeições do restaurante da família, e eu, quando era o dia de reunião do Rotary, eu servia os rotarianos. E aquilo eu ficava admirado com as oratórias, com as discussões dos temas da comunidade. Quantas conquistas da minha comunidade foram feitas através do Rotary. Depois, em Londrina, então já se vão 50 anos de Rotary, e sempre mantendo a ligação com o clube, mesmo estando no 8º mandato de deputado federal, distante, né, da base de Cambé. Hoje eu moro em Londrina há mais de 30 anos, mantenho o vínculo com o Rotary Clube de Cambé, o Cambezão. E sempre inspirado no Paul Harris, né, nos ideais da prova quádrupla, de servir antes de pensar em si, que são os ideais cristãos. No fundo, são os ideais cristãos. Quando Jesus disse, eu não vim para servir, né, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quero dar os parabéns aos 120 anos do Rotary Internacional, que chegou no Brasil muito cedo, tão logo foi criado nos Estados Unidos, esparramou pelo mundo, e o Brasil foi um dos primeiros países, né, a abraçar o Rotary Internacional, uma entidade de profissionais de todas as atividades econômicas, como aqueles 5 pioneiros que se reuniram pela primeira vez, que eram, né, pessoas da comunidade, profissionais da comunidade. Então, o Rotary Club tem prestado um grande serviço ao Brasil, aos municípios brasileiros, onde, né, tem Rotary Club, e internacional com a campanha da vacina Sabin, né, a vacina da erradicação da poliomielite. Embora, nesses últimos 3, 4 anos, houve um retrocesso no Brasil, né, por aqueles que condenaram as vacinas, e acabou voltando algumas doenças já erradicadas, né, pelas vacinas. As vacinas salvam a humanidade há mais de 150 anos. Muitas doenças, quase 100% de erradicação, como a poliomielite, que voltou em alguns casos, porque houve uma polêmica muito grande no Brasil sobre a validade da vacina, confundindo a ciência com a política. É algo que os Rotaries têm que tomar muito cuidado, né? E a população, sobre a politicagem. Nós sabemos como funcionam as políticas, né? Como são os Rotary Clubs, muitos deles se acabaram por conta de divisão política local. E não tem um município do Brasil onde não tem 2, 3 facções políticas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como brasileiro, como patriota, né, desejo a todos os rotarianos do mundo meus parabéns, ao Rotary Club, né, do Brasil todo, os governadores, né, os presidentes de clube. Já fui presidente de Rotary, construí uma sede de Rotary Club no meu município, que até hoje é utilizada, né, para mostrar que eu tinha capacidade política. Então eu construí uma sede, claro que fazendo campanhas, pedindo ajuda de todos, como é de praxe, né, que a gente faz, e a participação dos rotarianos. Então eu desejo às rotarianas, rotarianos, rotaractianos, interactianos de todo o Brasil e de todo o mundo, vida longa, né? 120 anos, que venha mais 120 e tantos outros anos pela frente. Que Deus os abençoe. Um grande abraço aqui do deputado federal Luiz Carlos Rauli, de Cambé e de Londrina, e do Paraná. Um grande abraço a vocês.
Deputado Luiz Carlos Rauli, é um prazer e uma honra ouvi-lo nessa manhã, nessa sessão solene. Você que é um rotariano pioneiro e que tem tantas histórias para contar, e eu tenho certeza que hoje tem o coração alegre de receber os colegas rotarianos nessa homenagem tão merecida que acontece aqui no plenário da Câmara Federal. Eu gostaria de convidar agora, para fazer o uso da palavra, a deputada Gisela Simões. Ouvimos, então, pelo menos duas falas importantes na tribuna, né, desta sessão em homenagem aos 120 anos do Rotary Internacional, de um rotariano, de uma liderança, do presidente de uma das regiões, a 31ª região do Rotary aqui no Brasil, lembrando que é uma organização que existe quase em todo o mundo, e ouvimos também um deputado federal que tem uma ligação com o Rotary, foi presidente, construiu uma sede. Poder compartilhar com você a autoria dessa sessão solene, a organização desse evento que traz esse reconhecimento tão importante a essas pessoas de bem do nosso país. Bom dia a todos os companheiros rotarianos do nosso país, a nossa deputada Flávia Moraes, que é requerente junto comigo dessa sessão, uma sessão que nos honra muito por ter aí na minha vida rotária o fato de ter sido interactiana, rotaractiana, ter feito parte do IGE, né? Ter por muitas vezes auxiliado na promoção de intercâmbios de jovens do nosso país e hoje poder homenagear essa instituição que celebra 120 anos é um momento de muito orgulho e de muita honra para nós. Quero cumprimentar o governador Paulo Fonseca, ele que é coordenador da Fundação Rotária da região 31 do Brasil, representando neste ato o diretor do Rotary Internacional, Henrique Vasconcelos. Quero cumprimentar o senhor Eurípides Lima, ele que é governador do distrito 4.530 de Rotary Internacional. E quero, com muita honra, saudar aqui Luiz Carlos Cuca Nogueira. Com muita honra, Cuca, porque você representa o distrito 4.440, o distrito que tenho a honra de fazer parte. E aqui representando o nosso governador Donizete. Senhores, dar de si antes de pensar em si. É o legado de Rotary Internacional deixado por Paul Harris em 1905, quando criou essa instituição lá em Chicago e deixou a nós esse ensinamento, que tem feito homens e mulheres voluntários do servir em todo o mundo, em mais de 200 países. E aqui eu quero compartilhar com os senhores uma história de vida pessoal que retrata muito Rotary. Na noite de 1º de julho de 1990, eu vi a minha família extremamente feliz, preparando para participar de um evento de posse de Rotary, Cuca. O meu pai, Hamilton Ribeiro de Souza, naquele dia tomaria posse como presidente do Rotary Clube de Várzea Grande Cristo Rei, lá no estado de Mato Grosso. E eu vi a alegria da minha família, eu vi a alegria da comunidade, eu vi os preparativos para a posse, autoridades, pessoas da comunidade participando, e nós que somos rotarianos sabemos o que significa um ato de posse. E diante de tamanha alegria, de tamanha honraria, eu, quando cheguei em casa, corri para os braços do meu pai e disse: pai, eu também quero ser rotariana. E o meu pai, naquele dia, me sentou ao lado dele e disse o seguinte: minha filha, ser rotariano não é só querer. Para ser rotariana, você terá que estudar muito, trabalhar muito, ter uma ocupação útil e, mais do que isso, você estará disposta a entender que o seu papel é servir e não ser servida nesse planeta. E naquela noite, sem saber exatamente o que era, meu pai me ensinava a prova quádrupla. Ele me ensinava que mais se beneficia, sim, quem melhor serve. E de lá para cá, entrei em Interact, entrei em Rotaract e tive a honra de receber ensinamentos dessa instituição, porque nós sabemos que desde quando nós resolvemos entregar um material escolar para aquela comunidade carente, com os nossos jovens interactianos, nós estamos ensinando o nosso papel nesse mundo de ser útil, de servir essa comunidade. Então, senhores, de pequenos projetos a grandes projetos,
Nós temos feito a diferença na vida de muitas pessoas. E é por isso que é imperioso que a Câmara dos Deputados grave nos anais dessa casa o papel histórico de Rotary também no Brasil. Em Mato Grosso, nós já temos mais de 36 anos. E no Brasil, nós somos mais de 56 mil rotarianos. E eu quero deixar nos anais da história dessa Câmara nomes do estado de Mato Grosso que serviram a Rotary, alguns ainda vivos entre nós, outros não mais, mas que merecem ser registrados. E eu quero deixar aqui os nomes de Elmo dos Santos Bertinetti, Vicente Herculano da Silva, Clóvis Batista da Silva, Gabriel de Matos Miller, Roberto Freire Roster, Emerson Morbeck, Eugênio Érico, Roberto Florencio, a Vera Lúcia Sintra Zago. Deixar o nome aqui de Carlos Antônio Garcetti, de José Estáquio da Silva, de Antônio José Zago, de João Mário Maldonado, de Serafim Carvalho Melo, de Nelson Pereira Lopes, de Domingos Aparecido Marques, de Nildo Queiroz, de Adão Alonso dos Reis, da Neuza Yoshito, de Reinaldo de la Páscoa, de Ascânio Batista. Quero deixar o nome aqui de Altair Nunes, de Eduardo Gomes, de Fernando Dalmolin, de Marli de Fátima, de Washington Calado, de Josuel de Paula, de Felício José dos Santos, do Jânio Sidney Bonfoche, de Donizete Aparecido, de Ivonei Gilson e de Joel Cirnei Klimachevski, que será o nosso próximo governador. Faço isso, senhores, porque assim como eu, vários dos senhores conheceram vários homens que dedicaram parte da sua vida para dar de si antes de pensar em si. E essa sessão é exatamente para isso. Para nós ressaltarmos pessoas que são voluntárias na sua vida em servir a nossa comunidade. Parabéns aos rotarianos do Brasil, parabéns aos rotarianos do mundo pelo que fazem. E que hoje a gente deixa aqui nessa plenária, nessa casa, que nós entendemos e temos no nosso íntimo e na nossa missão que dar de si antes de pensar em si não é um lema só de Rotary, mas é um lema da nossa vida que fazemos na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Que sejamos companheiros eternamente, na missão de vida e na missão de servir a nossa comunidade. Parabéns a cada um de vocês, contem com a Câmara dos Deputados, contem com o gabinete de Gisela Simona, da deputada Flávia Moraes, para servir ao nosso país. Estamos à disposição de todos. Gratidão por fazerem o que fazem ao nosso país. Muito obrigada, deputada Gisela Simona. Eu fico feliz de ver aqui trazendo as suas memórias em relação à sua vida dentro do Rotary Club. Parabéns pelas suas escolhas, pela sua atuação. Eu gostaria, nesse momento, de convidar o deputado Van Hatten, que também quer fazer um pronunciamento na sessão solene. Com a palavra, o deputado Van Hatten. Muito obrigado, deputada Flávia Moraes, e quero, inicialmente, congratulá-la pela iniciativa. Assim que soube da iniciativa, fiz questão de agendar a data para que pudesse, ainda que brevemente, dar o meu depoimento aqui e os meus parabéns pelos 120 anos do Rotary Internacional. E, igualmente, a deputada Gisela Simona, que também proponente dessa solenidade, ou seja, dessa sessão solene, nos brindou há pouco com um discurso emocionado, pessoal, muito comovente. Agradeço porque esta casa precisa destes exemplos que Vossa Excelência deu aqui na tribuna, exemplo de vida, e também dessas iniciativas que congregam a tantos que hoje estão em Brasília para celebrar os 120 anos do Rotary Internacional. Então, parabéns às deputadas Flávia Moraes, Gisela, Simona, por nos darem essa oportunidade de aqui estar. Também ao senhor Paulo Fonseca, que é governador do Rotary e coordenador da Fundação Rotary da região 31 do Brasil. Quero saudar o senhor José Marques Zago, vice-governador do Rotary região distrito 4530, e o senhor Luiz Carlos Cuca Nogueira, que é presidente do Rotary Clube de Cuiabá. A todos eu tive também a honra de cumprimentar agora há pouco na minha chegada. E não deixaria de citar também a governadora do distrito 4670, Rosana Ópides, da minha região. Eu sou lá da cidade de Dois Irmãos, no Vale dos Sinos. Ela tem feito
excelente trabalho e com muita frequência conversamos, trocamos ideias e falamos sobre aquilo que é necessário para o nosso querido Brasil e para todos aqueles que acreditam e praticam, porque é mais importante ainda do que acreditar, é praticar o lema de dar de si antes de pensar de si. Eu quero, por isso mesmo, agradecer ao Rotary pelas inúmeras oportunidades que já me deu de falar com seus membros, ou inclusive de ser homenageado em alguns dos seus eventos, porque isso, sem dúvida nenhuma, acaba fazendo com que tenhamos uma visão mais clara do papel que nós temos aqui também como parlamentares e representantes da sociedade, na Câmara dos Deputados, mas mais amplamente também o papel que nós temos de fazer o bem fora daqui, junto com a sociedade civil, junto com todos aqueles que arregaçam as mangas e fazem a diferença. Para concluir, senhora presidente, eu sei que o tempo aqui é breve e assim deve ser para que todos tenham oportunidade de falar. Quero agradecer ao Rotary como gaúcho que sou, por toda a ajuda e auxílio dos Rotarys no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil e no mundo, ao nosso estado no momento em que nós mais precisamos. O Rio Grande do Sul passou por uma calamidade sem precedente. A maior tragédia climática que nós vimos na história registrada do Brasil nas últimas décadas, com certeza. E o Rotary foi fundamental para que aqueles que estavam desalentados, sem onde morar, lembro a todos, porque não podemos esquecer que mais de 600 mil gaúchos dos 11 milhões de habitantes ficaram sem um teto. Empresas sem condição de continuar. Lembro, aliás, de um depoimento de um empresário, senhor presidente, me permita fazer esse relato, porque ele é importante para a história, que quando entrevistado diante do local onde trabalhava anteriormente, que no momento da entrevista já estava sendo limpo, não estava mais tomado pelas águas, foi perguntado sobre a montanha de lixo que estava diante do seu empreendimento e o que se faria com aquilo. E ele respondeu: isso não é lixo, isso é nossa história. Bens materiais se foram e muitos. Lamentavelmente tivemos também vidas perdidas, quase 200 gaúchos. Mas a tragédia, sem dúvida nenhuma, teria sido muito maior não fosse o empenho e solidariedade de tantos brasileiros, da sociedade civil, do povo pelo povo, que se engajou, e o Rotary teve papel fundamental nisso. Quero fazer esse reconhecimento porque, sim, muitas vezes o poder público, e com justiça, preciso dizer, é questionado, é criticado. Ainda que tenhamos, durante aquele período, nós tenhamos muitos casos para contar sobre bravos bombeiros, profissionais da saúde, policiais, enfim, tantos que no poder público também arregaçaram as mangas e fizeram a sua parte. Mas é preciso reconhecer que a sociedade civil, e o Rotary representa tão bem isso, foi absolutamente indispensável para que o nosso sofrimento fosse menor. Aliás, não só o sofrimento fosse menor, mas que a esperança pudesse ser vista, mesmo em meio àquela tragédia, àquele caos. Por isso, senhora presidente dessa sessão, deputada Flávia Moraes e deputada Gisela, e a todos os rotarianos aqui presentes, em especial aos concidadãos gaúchos, meus parabéns. Continuem fazendo o que vocês fazem. Mundo afora, mais de 1 milhão de membros. Todos os países do planeta Terra, de uma forma ou de outra, têm algum rotariano. Pelo menos disse que em mais de 200 países ou regiões há representação do Rotary. Que continuemos a fazer esse trabalho, em conjunto sim com o poder público, sempre que necessário, mas principalmente com a força da iniciativa privada, da associação voluntária de cidadãos que querem o melhor, porque dão de si antes de pensar em si. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Van Houten. Queria aqui convidar nesse momento o
Senhor Eurípedes Barçanufo Lima, que é governador do Distrito 4513 do Rotary Internacional, convidá-lo para vir para a mesa, compor a mesa junto conosco. Seja bem-vindo. Pedir uma salva de palmas para o doutor Barçanufo. Eu vou agora, nesse momento, passar a presidência para a deputada Gisela Simona, enquanto eu faço meu pronunciamento. Passo a palavra, nesse momento, à deputada requerente também dessa sessão, Flávia Moraes. Obrigada, presidente, deputada Gisela Simona. Mais uma vez, eu quero repetir que é um prazer e uma honra para nós podermos realizar nesse momento essa homenagem tão importante aqui na Câmara Federal ao Rotary Clube Internacional pelos seus 120 anos. Justamente agora que completa 120 anos, nós teremos aí um presidente internacional que é brasileiro, que vai assumir em julho, Mário César de Camargo, e a gente fica muito feliz e honrado por ver esse protagonismo que o Brasil terá aí no próximo ano. Queria cumprimentar, já fiz vários cumprimentos, mas o pessoal que chegou um pouco atrasado, queria fazer um cumprimento especial, Marcelo Lopes, presidente do Rotary Trindade, toda a equipe que veio, todos os rotarianos, companheiros e companheiras que vieram do município para estar aqui presente nessa sessão solene. Queria também agradecer, a todos que estão conosco, todos os presentes, e dizer em poucas palavras que esse título, mais importante do que receber essa homenagem, é merecer, e nós sabemos da importância do dia a dia, do trabalho, da escolha que cada um dos rotarianos fizeram quando decidiram na sua vida, para além de cuidar da sua própria vida, e todo mundo hoje vive muito corrido, vocês escolheram servir, ajudar o próximo, e é assim que nós recebemos vocês aqui nessa manhã, de braços abertos. O Rotary, vamos falar um pouquinho da história, foi fundado em 1925 em Chicago, Estados Unidos, pelo advogado Paul Harris. Sua ideia inicial era congregar pessoas de diferentes áreas profissionais, cuja interação pudesse servir para a troca de experiências e ideias, fortalecimento de vínculos de amizade, desenvolvimento de trabalhos comunitários e ajuda ao próximo. O nome Rotary deriva da prática, no início da organização, de realizarem um rodízio do local das reuniões entre os escritórios de cada associado. Pouco a pouco, a instituição foi se fortalecendo, expandindo sua atuação e atraindo cada vez mais pessoas. Em apenas 16 anos, já estava presente em 6 continentes, com milhares de associados. No Brasil, o primeiro Rotary Club foi fundado em 1923, no Rio de Janeiro. 2 anos depois, São Paulo ganhava sua própria sede, consolidando a atuação no território nacional. Hoje, o Rotary está presente em aproximadamente 200 países, reunindo mais de 1,2 milhão de pessoas. No Brasil, são mais de 50 mil associados e cerca de 2.300 clubes. Em tempos de extremismos e guerras, é importante meditarmos sobre a importância desses números, pois eles representam uma instituição que reúne membros de todas as nacionalidades, cores, crenças e convicções políticas, unidos em um objetivo comum: fazer o bem ao próximo sem restrições. Porém, senhores e senhoras presentes, deputados e deputadas, a grandeza do Rotary Internacional transcende a quantidade de pessoas que congrega. Muito maior do que isso são os resultados alcançados pela instituição, algo difícil de ser medido em números. Rotarianos, como são chamados os associados, são pessoas altamente comprometidas com desenvolvimento social e ajuda humanitária. No planejamento de seus projetos, não têm medo de sonhar. E mais do que sonhar, empenham-se em realizar além do que se propõe. Imaginem que em 1979, por exemplo, começaram uma campanha contra a poliomielite.
cujo objetivo era imunizar 6 milhões de crianças nas Filipinas. Esse trabalho ganhou corpo, as metas foram sendo ampliadas e o campo de atuação expandido para outras regiões do globo. Na época, crianças de mais de 100 países sofriam com a doença. Hoje, muito em função do árduo trabalho dos rotarianos, em apenas 3 países ainda se registra a doença como endemia. Esse é apenas um exemplo. Outros objetivos do Rotary são, por exemplo, a promoção da paz, o fornecimento de água limpa e saneamento, o apoio à educação, o desenvolvimento econômico e social, a proteção ao meio ambiente e o fortalecimento de comunidades. Uma importante bandeira levantada pelo Rotary é o Dia Internacional da Ética, um valor tão necessário no mundo de hoje. Não por acaso, a data é comemorada no mesmo dia da fundação da entidade. Além disso, relembro que o Rotary foi uma das primeiras instituições mundiais que estabeleceu o intercâmbio internacional de jovens sem qualquer fim lucrativo. Isso permitiu e ainda permite que tantos adolescentes pudessem ter a experiência de viver em um país e cultura diferentes, além de aprender um idioma. E, diga-se de passagem, benefícios menores, perto do aprendizado que recebem em termos de tolerância, fraternidade, amizade e amor ao próximo. Todos os que passaram por essa experiência são unânimes em dizer que foi um marco em suas vidas. Senhores e senhoras, como podemos perceber, trata-se de uma instituição singular no mundo e que merece, hoje e sempre, as nossas homenagens e agradecimentos. Peço que todos hoje reflitam sobre 2 lemas oficiais do Rotary: dar de si antes de pensar em si, e mais se beneficia quem melhor serve. Se cada um de nós levar um pouco deles em nossos corações, certamente transformaremos o mundo em um lugar melhor. Eu, que também sou rotariana, quero agradecer aqui aos nossos padrinhos, Dina Fonseca, também ao nosso querido Claude Wagner e a Sandra, que também já foi governadora, e dizer que eu tenho um orgulho muito grande de representar também o Rotary Club aqui na Câmara Federal. Agradeço imensamente ao Rotary Internacional, a todos os presentes, a todos que nos assistem, por todos os serviços prestados à nossa humanidade. E que essa instituição continue sendo exemplo para todos nós. Muito obrigada e um bom dia a todos. Parabéns aí a doutora Flávia Moraes, essa companheira atuante, né, na defesa das pessoas. Dando continuidade, eu convido para fazer uso da palavra nesse momento o senhor Luiz Carlos Cuca Nogueira, ele que é presidente do Rotary Clube de Cuiabá e nesse ato representa o distrito 4.440. Bom dia a todos, companheiros e companheiras rotarianos. Trago um abraço do caloroso Cuiabá, do caloroso Mato Grosso, a todos os presentes nessa manhã. Quero, em primeiro lugar, em nome da companheira e deputada Flávia Moraes, quero cumprimentar todas as autoridades presentes nesse recinto, deputados federais e deputadas federais. Quero, em nome da companheira, grande companheira e deputada federal Gisele Simona, quero cumprimentar todas as autoridades rotarianas aqui presentes. Em nome do governador Paulo Fonseca, quero cumprimentar nesta manhã todos os servidores dessa casa. Quero deixar um cumprimento cordial, porque além de ser rotariano, deputada Flávia, eu sou servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há 38 anos.
Eu tenho 3 grandes datas da minha vida, né, que eu gosto muito. Quando eu entrei na Assembleia Legislativa com 12 anos de idade, quando eu aceitei Jesus no meu coração e quando tive a oportunidade, na mesma data do meu nascimento, ser convidado para ser rotariano, né? Eu sou, acho que, um dos rotarianos mais novinhos daqui. Eu tenho 3 anos e meio só de Rotary, mas quero compartilhar com vocês um evento que, apoiado pelo nosso governador Donizete, lá do distrito 4.440, o Rotary Clube de Cuiabá teve a oportunidade de criar um evento chamado Rotary Day, pessoas servindo pessoas com arte, cultura e cidadania. E o interessante é que nesse dia, uma senhora chegou perto de mim, que o Rotary Club criou o evento, mas foi apoiado pelo distrito e apoiado pela região 1, que engloba 12 clubes de Rotaries, distribuídos em 3 municípios de Mato Grosso, a capital Cuiabá, Chapada e Várzea Grande. Uma senhora, nesse evento de cidadania, ela chegou chorando para mim e disse assim: nós fizemos esse evento no dia 22, no sábado de fevereiro, alusivo a esses 120 anos do Rotary no mundo. E ela me disse assim: moço, o senhor que está fazendo tudo isso aqui? Eu falei: não, é o Rotary que está fazendo tudo isso. O senhor não sabe o que o senhor transformou a minha vida hoje. O que o Rotary transformou a minha vida. Porque eu estava aqui em casa, não tinha dinheiro para descer no centro, eu fui roubada, roubaram todos os meus documentos, e aqui hoje o Rotary trouxe todos os documentos, e eu estou saindo daqui com todos os meus documentos prontos para trabalhar novamente. Então eu quero agradecer ao senhor. Então eu não vou delongar, só quero dizer que isso é o Rotary, né? É dar de si antes de pensar em si, é contribuir com o próximo, assim como Jesus disse, né? Estar fazendo para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Quero agradecer, para encerrar as minhas palavras, quero agradecer o casal de padrinhos que me apadrinharam no Rotary, que é o companheiro José Ival e a companheira Ruth Ventura, que, por sinal, deputada Flávia, eles têm acima de 80 anos e é o casal que cuida do banco ortopédico do Rotary Clube Cuiabá. Eles fazem questão de ir lá na ponta, levar a cadeira de roda, levar o andador, não deixa ninguém fazer, eles que têm que fazer. Quero agradecer a deputada Gisela Simona, que tem demonstrado no nosso estado, deputada, uma gigante companheira. Tem visitado vários clubes, tem administrado a agenda dela com o parlamento e o Rotary, e tem nos ajudado da melhor maneira possível a cada dia. Quero agradecer as 2 requerentes, deputadas federais, por esse momento. Esse é um momento ímpar, né? Eu disse, quando a deputada Gisela Simona fez o convite, eu disse: deputada, eu vou fazer o possível e o impossível para estar aqui, para estar aí. Por quê? Porque é um momento único que vocês 2 criaram nesse parlamento. E por isso eu solicito uma salva de palmas para essas grandes deputadas que estão aí lutando com essas causas e lutando no dia a dia, ajudando o Rotary a ir mais avante. Quero agradecer aqui a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em nome do deputado Gilberto Catani, que propiciou a minha vinda até aqui, para estar hoje aqui com vocês. E quero agradecer ao governador Donizete por ter dado a oportunidade de representar o distrito 4.440. Obrigado a todos e boa semana a todos vocês. Obrigada, presidente Luiz Carlos Cuca Nogueira,
por sua fala, por sua prestação de serviço junto ao Rotary Clube de Cuiabá e a todo o estado de Mato Grosso. Dando continuidade, eu convido para fazer uso da palavra nesse momento o senhor Eurípides Barçanufo Lima, ele que é governador do distrito 4.530 de Rotary Internacional. Uma boa tarde a todos. Gostaria de saudar a nossa deputada Flávia de Moraes e a deputada Gisela, duas rotarianas que muito bem representam o Rotary neste parlamento. Meus prezados companheiros rotarianos que atenderam o nosso convite para estar aqui nessa homenagem de hoje. Meu nome é Eurípides Barçanufo Lima, sou associado representativo junto ao Rotary Clube de Goiânia Campinas. Minha classificação é advocacia civil e neste ano rotário, 2024-25, tenho o prazer e o privilégio de exercer a governadoria. Nesta oportunidade, nós queremos aqui externar a nossa gratidão pela homenagem que está sendo prestada. Eu, particularmente, tenho aqui a narrar a minha vontade de servir ao Rotary. Eu estive num treinamento dos governadores deste ano rotário em Orlando, no ano passado, e lá, infelizmente, fui acometido de uma infecção bacteriana que me levou ao hospital e lá permaneci entubado por 20 dias e, posteriormente, fiquei mais 20 dias na UTI. Minha transferência daquela cidade para Goiânia se deu através de uma UTI aérea e eu pensei, durante todo esse tempo, na minha demissão, meu pedido de demissão deste cargo. Mas esses companheiros aqui do Distrito 4530 nos apoiaram de certa maneira, que disse que nos ajudaria a exercer essa atividade. E aqui estou há pouco mais de 3 meses para completar e quero aqui ressaltar sobre Rotary. Foi dito muita coisa, mas eu quero nesta oportunidade ressaltar o companheirismo que existe em Rotary. Companheirismo para juntos servir a nossa humanidade. Diversas atividades de Rotary já que foram devidamente anunciadas e faladas, e eu quero apenas ressaltar o trabalho de união que existe em Rotary, para que a gente possa cumprir da melhor forma essa missão de servir ao próximo, de dar de si sem pensar em si. E basicamente neste ano foi eleito o tema a magia do Rotary, porque realmente é uma magia que toma conta de todos nós no sentido de prestar o apoio que os menos favorecidos fazem, né, por merecer. A nossa presidente de Rotary Internacional, ela na nossa estada lá em Orlando, ela salientou que escolheu este lema, a magia do Rotary, porque esteve na América Central num trabalho de distribuição de filtros de barros para que a população periférica da América Central pudesse
tomar água limpa, água potável. E quando ela foi demonstrar essa atividade, ela colocou a água impura no filtro e embaixo saiu a água limpa, né? E uma criança pediu para ela repetir aquela mágica. E então ela, se lembrando disso, escolheu essa magia. E nós hoje, para finalizar, queremos dizer que essa magia continue tomando conta de todas nós, né, governadora Vera? Que nós continuemos nesse trabalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigada, companheiro Eurípides. Já estamos caminhando para o final dessa sessão. Eu quero fazer uma lembrança aqui à ABROL, que é a Associação Brasileira Rotária, né, que tem feito um trabalho importante de resgate da história, dos trabalhos e das pessoas aí que serviram a Rotary no nosso país e no mundo, né? E com isso, agradecer a presença de cada um de vocês, alguns mais de perto, outros um pouco mais longe, não é isso, Flávia? Que vieram prestigiar essa sessão solene, né? Sabemos que o tempo foi curto para se organizarem e virem até aqui, senão com certeza ainda mais cheia estaria essa casa, mas estamos muito felizes, tanto eu quanto a deputada Flávia Moraes, pela presença e adesão online também, que estamos tendo de vários rotarianos de todo o Brasil que estão assistindo essa sessão solene. Vamos encerrar a sessão, mas já convidamos a todos para que logo que encerrada a sessão, nós possamos aí vir aqui à frente e fazer uma foto oficial. Com a palavra, o deputado, por favor. Deputada Flávia, deputada Gisélia, queria aqui, como feirense, como baiano, eu não podia deixar de fazer esse registro e parabenizar o Rotary pelos seus 120 anos e, em nome dos rotarianos da minha cidade, homens e mulheres, saudar a todas e todos vocês, em colocar à disposição e dizer da importância do Rotary para a nossa Bahia, para a nossa Feira de Santana, para o nosso Brasil e para o planeta. Que Deus possa iluminar vocês, que vocês continuem trabalhando como trabalham e avançando nesse mundo de tantos desafios, onde principalmente agora, nessa fase de tanta tecnologia, muitas vezes se perde o contato, a sensibilidade humana e o acolhimento necessário para que se possa fazer o bem. Viva o Rotary, parabéns pelos 120 anos dessa instituição tão importante para as vidas. Muito obrigada, deputado José Neto. Né? Então, declaro nesse momento encerrada a sessão e convido a todos para que possam vir aqui à frente e tirarmos aí uma foto oficial dessa sessão solene.